Que alegria poder estar falando com você mais uma vez, ó meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã. Nessa tarde, estando aqui me recuperando de uma cirurgia, estou muito bem, graças a Deus, e eu gostaria de passar algumas coisas que eu estava aqui examinando na palavra do Eterno. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras, pois elas, as Escrituras, traz para nós conhecimentos benéficos para que possamos viver de uma forma livre e abençoada. Que não venhamos a ser enganados por ninguém. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela traz revelações extraordinárias para as nossas vidas. E eu estava lendo aqui, vou passar aqui para você alguns versículos. Eu quero começar aqui de João, capítulo 21, a partir do versículo 20. Eu estou aqui com este livro, a Bíblia Sagrada, que muitas pessoas não respeitam esta palavra, Eles fazem o que eles bem querem, mas o meu intuito aqui é levar o meu entendimento. Eu não estou aqui dizendo para você acreditar, não, você tem que acreditar naquilo que eu estou entendendo, não. A Bíblia Sagrada, ela responde por si própria. Não adianta eu passar para você alguma coisa, você dizer, não, mas está escrito, não, mas é isso, não, mas é... Não, a Bíblia Sagrada, quando lida o seu texto, contexto, o período que foi escrito, para quem foi escrito, em que época foi escrito, então nós vamos entender que existem a palavra temporal, que foi para aquela época, e existem as palavras que são atemporal, que atinge os dias em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de ler aqui, no capítulo 21, versículo 20, preste bem atenção. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia ou na Páscoa que ele reuniu com os seus discípulos, naquela Páscoa se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Este foi o apóstolo João, aquele que amava Cristo, e Jesus o amava também. Jesus amava a todos, mas ele tinha uma dedicação maior. João recostou o seu peito e perguntou quem iria traí-lo. Isso foi na Páscoa que ele se reuniu. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Pedro ficou preocupado com a presença do apóstolo João, porque Jesus não o chamou, Jesus chamou a Pedro. Aí Jesus então responde, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Disse a Pedro. Amados, depois que Jesus ressuscitou, estando com os discípulos, ele disse esta palavra para o apóstolo Pedro. Isto me faz trazer na consciência aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, quando ele foi perguntado pelo apóstolo Pedro mesmo, Mestre, olha que templo maravilhoso, suntuoso este templo maravilhoso. Aí Jesus disse no versículo 2 ou 3, dizendo assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus então trouxe uma palavra, depois de ser perguntado novamente pelos discípulos,
quando iria acontecer a queda do templo, quando iria acontecer tudo aquilo, Jesus disse lá no versículo 34 do capítulo 24 de Mateus: não passará esta geração. Quando Jesus disse esta geração, ele não estava dizendo a minha geração. Ele não estava dizendo a geração do século 26, do século 16. Ele não estava dizendo da geração do século 10, do século 9, do século... Não, ele estava dizendo a sua geração. Ele disse: Pedro, tudo isto vai acontecer nesta geração. Então isto me faz lembrar que Jesus começa então a preparar o campo, a preparar a situação para que acontecesse justamente aquilo que ele profetizou antes dele morrer, antes dele dar a sua vida. E agora ressuscitado, ele então começa a preparar. E João, que ficou ali, ele foi transportado para onde? A palavra não diz data e nem mês, mas a Bíblia diz que no reinado de Nero, ele foi lançado numa ilha chamada Pátimo. Vamos ver lá Apocalipse capítulo, veja só, capítulo 1. Eu estou aqui com a palavra. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: eu, João, olha onde João estava agora. Jesus disse que ele deveria ficar, até que ele voltasse. Agora Jesus já foi levado aos céus. Jesus já está, na glória, já foi levado para o céu. Agora o que acontece aqui? Eu, João, que também sou vosso irmão. Vosso quem? Meu irmão? Seu irmão? Antigamente eu li essa palavra e dizia: nossa, ele é meu irmão, nossa, que maravilha. Não, João está se dirigindo a alguém. João estava se dirigindo às igrejas da Ásia Menor. E não estava se dirigindo ao Brasil, nem o Brasil existia ainda. João estava se dirigindo, não é à igreja da América, à igreja da Argentina, da Suíça, não. Aqui diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão, dizendo àqueles irmãos, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de quem? Pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele foi lançado naquela ilha para que ele pudesse ser a testemunha ocular de tudo aquilo que iria acontecer. Quando João estava falando sobre isto, preparando, vamos ver o seguinte versículo, diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Num sábado, E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às igrejas do Brasil, às igrejas dos Estados Unidos, às igrejas da Argentina, às igrejas da França, não, às igrejas que estão na Ásia. E quais são as igrejas? Aí você conhece. São as igrejas que o anjo havia dito para ele enviar aquela carta. Então, amados, aqui o Senhor começa a preparar as igrejas que estavam fora de Jerusalém. As igrejas que estavam na Ásia Menor, que era Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Então essas igrejas não estavam dentro dos muros de Jerusalém. Enquanto Paulo estava quebrando em Jerusalém, porque de 64 até 70, a palavra diz que Jerusalém transformou-se numa oficina de gente mortas, destruição por todo lado. Levantou-se três grupos dentro do próprio templo, e um se levantava contra o outro. E depois Tito fez com que se cumprisse aquela palavra que Jesus disse lá em Lucas: quando Jerusalém for sitiada, aí será o seu fim. E Jerusalém foi sitiada exatamente no ano 64, de 64 até 70, foi uma destruição total. E Jerusalém veio abaixo, o templo foi destruído. Nós podemos observar que as pessoas entendem errado essas interpretações e vão futurizando que vai acontecer, vai acontecer aonde? Se Jerusalém já não existe mais, essa Jerusalém aí é uma Jerusalém que foi reconhecida pela ONU em 1948, não tem nada a ver com a Jerusalém que o Senhor pediu para construir, foi construída em santidade ao Senhor e justamente com o templo também. Amados, vamos ver agora capítulo 22, vamos ver o que diz lá. As pessoas dizem que ele vai voltar num tempo futuro. Eu falei ontem no meu vídeo sobre Daniel e sobre Apocalipse. Daniel capítulo 12, versículo 9 e Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Aí você tira depois uma conclusão desta palavra. Lá no capítulo 22, versículo 20, olha só, olha o que está escrito aqui. Aquele que testifica estas coisas diz. Quem é que estava testificando ali? João e o anjo, né? Mostrando para João, aquele que testifica estas coisas diz, certamente vou demorar séculos. Irmãos, eu li essa palavra, eu não entendia, eu não compreendia, eu tinha medo, eu ficava preocupado, mas olha o que está escrito aqui, ó. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Ele diz, certamente cedo venho. E este venho, cedo, será que este cedo, quanto tempo durou? De 68, que João escreveu este livro, de 68 até 70, 2 anos. Estava próximo, estava cedo, estava às portas. Quando Jesus disse que breve ele voltaria, as pessoas dizem que esse breve está lá longe, distante, acabou. Meus irmãos, eu ficava com essa coisa na cabeça e não conseguia digerir. Mas graças a Deus que hoje eu entendo esta palavra. Os pais da igreja, eles dizem que Apocalipse foi escrito entre 90 e 95. Mas o que diz lá em Apocalipse capítulo 11? Vamos ver aqui capítulo 11, versículo 1, 1 e 2. Vamos ver aqui. Olha só. Capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Foi dada a João. João estava lá na ilha de Patmos, lá estava ele vendo todas as coisas, contemplando os acontecimentos, as profecias do Velho Testamento se cumprindo, e ele então vendo tudo aquilo. E agora o anjo disse para ele, foi-me dada, o anjo passou para ele, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse a quem? A João, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram.
Eu pergunto para você que acredita nos pais da igreja, e eles falam que foi escrito em 90, 95, o templo não foi derrubado em 70? Aonde estava o templo então que foi medido aqui, nesta palavra, que João está dizendo? Ou João está mentindo? Ou os pais da igreja estão certos? Ou isso que está escrito aqui não foi tirado para que eles pudessem ter uma certeza? Então diz aqui, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, o que o anjo disse? Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Versículo 2, mas não meça. O anjo disse para João, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 3 anos e meio. 3 anos e meio foi medida o templo, João mediu, tudo isso aconteceu. Estava acontecendo ali, João mediu, e a luta, a briga, a confusão, e aconteceu tudo isso. Tito invadiu a cidade, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, e eu pergunto para você, aonde é o templo hoje que vai ser medido nos dias de que nós estamos vivendo? Essa cidade de Jerusalém é a cidade santa? Não. Essa cidade foi reconhecida em 1948 pela ONU. Não tem nada a ver com santidade de Deus. Deus não habita mais ali. Ali foi destruído. Deus habita hoje, sabe aonde, meus queridos? Em mim, em você, em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração daquele que realmente acredita piamente que tudo isso aconteceu. Estas coisas são verdadeiras e santas. Eu não acredito nos pais da igreja, eu acredito no dono da igreja. Eu não acredito naqueles que dizem que a igreja é assim assada, eu acredito naquele que disse que viria e faria morada em nós. Que o Eterno te abençoe e que te faça uma pessoa entendida, de mente iluminada, para você entender e compreender a palavra do Eterno. Amém? Deus abençoe, em nome do Cristo ressuscitado.